Mãe Maria de Xangô, estamos assim profundamente honrados e lisonjeados com a sua presença, por a senhora ter aceitado o nosso convite para a gente bater essa conversa aqui no Falando do Axé. E já pedi que a senhora se apresente. Quem é Mãe Maria de Xangô? Boa tarde, Aurê, a todos. Mãe Maria de Xangô, neta do finado Cristóvão Lopes dos Anjos, de Ogunjá, do Axé Oloroquê, Axé Pantanal, Ogum Anauegi e Guibé Niomã. Muito bem. A senhora... Aurê a todos. A senhora nasceu no Rio? A senhora... Não, eu nasci em Salvador, na rua Manuel Faustino 26, em Engenho Velho de Brotas. E meu avô veio para o Rio de Janeiro aqui em 1949. E em 1950 ele foi buscar a família toda para trazer para o Rio. Eu sou baiana, legítima, criada no Rio de Janeiro. Criada no Rio de Janeiro. Todos os anos a gente ia para Salvador. Ah, que beleza. Terra abençoada, muito bonita. Aquele tempo era mais fácil. Sim, é verdade, é verdade. Mãe Maria, a gente já estava há um tempo tentando trazer a senhora aqui, porque a gente tem aqui o grupo de estudos, Braulio Goffman, que reúne sacerdotes das várias nações, das várias orientações, mas uma das questões que sempre nos chamou a atenção é com relação ao EFON. O que é o EFON? Como é que esse candomblé se estruturou? Qual é a origem? Qual é a casa matriz? Como é que surgiu o EFON? Eu não posso dizer como que surgiu, porque eu não vim da África, não sei como surgiu lá. Eu tenho a passagem e a educação do EFON que meu avô passou. Sim. Então, eu sigo a doutrina do meu avô, do que ele aprendeu com a africana, porque ele foi iniciado com 12 anos, pela africana Maria Bernarda da Paixão, lá na rua Antônio Costa, número 16, no Engenho Velho de Brotas também, perto da bica do bicão lá do Engenho Velho. Então, o EFON trazido pela africana e que meu avô cultuou até morrer é o que eu faço. Sim. Não sei como dizer para você o que é o EFON, como você fez sua pergunta. O EFON que eu aprendi é o que o meu avô ensinou. Sim, mas a casa originária... A casa originária que foi feita foi lá em Salvador, que foi a Maria Bernarda da Paixão, com o tio Firme, que trouxe da África. Eles eram africanos, vieram trabalhar nessa fazenda de Engenho Velho, que era uma fazenda. Depois veio a Foria, eles ganharam a parte do terreno, e aí começou a se pagar o arrendamento daquele pedaço da terra, aonde eles tinham a muda do santo, de Iroco, que ele plantou, que não tem nada a ver Iroco com o Oloroquê, é uma coisa extinta. Que às vezes as pessoas confundem o Iroco com o Oloroquê. Não tem nada a ver. O Oloroquê é um orixá, Iroco é o outro orixá. Sim. Mas a árvore veio a semente de lá. Essa semente também meu avô trouxe muda, que é a nossa do Pantanal. Ah, que beleza. Entendeu? Que beleza. O EFON para mim é esse, é o que eu aprendi com ele. Entendi. Mas, e essa casa lá em Salvador era como ela chamava? A casa Travessa do Uroco. Casa do Oloroquê. Casa de Oloroquê. Casa Oloroquê, porque antigamente não tinha axé, não tinha ilê, não tinha essas coisas. Sim. Agora que foi se aprimorando, mas era a casa do Oloroquê. E ainda tinha a casa de São Lázaro, que tinha uma devoção muito grande por São Lázaro. Ah, sim, entendi. E a senhora estava dizendo que seu avô se iniciou lá com 12 anos. Com 12 anos, pela Maria Bernarda da Paixão, fez Ogum, tomou cargo de Axogum, com 12 anos de idade. E aí ele ficou na casa até ela falecer. Depois que ela faleceu, fizeram todo o ritual, ele que fez todo o ritual. E depois ficou a dona Matilde, sentou na cadeira, e meu avô continuou com a finada Matilde. Veio a falecer dona Matilde, meu avô ali junto. Só que ele destilou, ele abriu uma casa de candomblé, teve uma divergência com a Matilde, ele abriu uma casa na Albarana, da Albarana, na Bahia mesmo, ele veio para o Rio de Janeiro. Nossa, é uma história grande. É longa. Resumindo tudo. Sim, aí nesse bojo veio a senhora. Eu quando eu nasci, pelas falas do meu avô, já fui determinada que era para assumir sucessora dele. Sim. Então eu me iniciei com 6 anos de idade. E aí, eu fiz 7 anos de idade, com 14 anos, eu já fui sentada já
para ser a sucessora dele. Entendi. Na cadeira para eu herdar quando ele viesse a falecer. Eu já assumi a casa já. Minha mãe era Iaquiquerê, eu era a sucessora dele. Aí a Birá como sucessora. Sim, e aí 6 anos a senhora já foi iniciada e já com essa indicação eu dirigente. com 4 anos de idade, eu já incorporava Xangô. Olha. E meu avô não queria fazer santo, meu pequeno. E quando foi o primeiro barco, em 1951 lá, era um Omolu e um Xangô. E aí foi quando eu fiquei tomada mesmo, que antigamente, eu até falo, o orixá hoje está meio difícil, mas tomada mesmo, com 4 anos de idade. E aí foi indo muito, né? Quando fez 6 anos que ele foi inaugurar o barracão, dia 1º de maio de 1951, aí eu tinha um barco para entrar para janeiro, que entrou em dezembro e saiu. Aí eu fui sedofonitinha. O barco era para sair, teve que alongar o barco, porque Xangô disse que só ia embora enquanto eu não ficasse. Caramba. E aí ele respeitou a vala do orixá. Ainda mais Xangô, né? O santo, esse santo é bom, né? Com certeza. Minha senhora, e como é que foi essa trajetória, senhora menina, já feita de santo, sendo tomada por Xangô, e a sua vida de menina? De escola, essas coisas. Como é que ficou esse processo? Posso me considerar assim, muito privilegiada, porque o meu avô, ele foi um homem muito sábio, dentro da religião, como ser humano e como pessoa. Ele criou todos os netos. Eu fui criada com o maior mimo. Para dizer a você, nem no chão eu pisava. Eu era carregada dentro do quintal, nos ombros do Zolgã, que ele não queria que eu botasse nem o pé no chão. Então ele me chamava minha boneca de Odê. Era uma boneca para ele. Sim. E a escolaridade, eu estudei no melhor colégio de Caxias, ginásio Santo Antônio. Não terminei porque eu não quis mais, mas ele me levava para a escola, tinha condução para buscar na escola, que era, me lembro como hoje, era um carmanguia, era o táxi. Sim. E o táxi vinha todo dia buscar no Pantanal para me levar na rua Regis Bittencourt, que até hoje em Caxias ainda tem esse colégio. Sim. De freira que eu estudava. E meu avô era beato, ele fazia parte da comunidade de São Miguel Arcanjo da igreja de Santo Antônio. Olha. Então, nós netos dele, ia tudo estudar em colégio de freira e de padre. Meus irmãos colavam no colégio do padre e eu estudava no colégio de freira. Sim. Então eu tive educação normal, como qualquer criança brincava. A brincadeira era sempre resumida a um orixá, porque não tinha outra coisa para a gente brincar. Nessa época não tinha. Boneca, essas coisas assim, ganhava boneca de louça, mas tinha que ficar guardadinho para não quebrar, etc. Sim. Mas a função de criança, eu acho que eu fui muito privilegiada. Fui criada pelo homem, educada pelo homem, e ele ensinou a gente a entrar e sair em qualquer lugar. Que beleza. Que beleza. Então, eu tenho a agradecer. Não houve contradição na sua visão da sua militância dentro do santo, de ser iniciada no candomblé, ser tomada por um orixá, e a escola e as coisas normais da vida. Assim, como criança e como adulta, nunca teve rejeição, não. Entendi. Foi uma coisa muito bem elaborada, muito bem preparada, porque ele dava, acho que, um livre-arbítrio tão grande para mim, dentro da parte espiritual, e para aprender. A única coisa que era ruim era assim, se ele cantava uma cantiga que não tinha portilha nem tinha livro. Então eu tinha, como criança, de aprender aquela cantiga, e era uma vez só. Sim. Então ele cantava, bocejava uma coisa, tal, a gente tinha que aprender. Então ele fazia, se não aprender, não vai tomar café. Criança guloso tinha que aprender rápido. E era dessa forma. A única divergência, assim, hoje eu analiso, e talvez tivesse tido uma rejeição, mas acho que não, porque eu aceitava bem, eu queria aprender, eu sabia que eu ia ser a dona daquilo tudo ali, então aquilo subia também, acho que a cabeça da criança. Porque ele fosse, como adulto, ele exigia uma força que eu ia ser, porque ele ficava dentro catequizando, né, a mente da criança. Sim. Então a criança tinha que aprender, porque a mãe é meu avô, então, assim, e também dava mais. Eu com 7 anos, ele já falou, você tem que raspar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que preparar isso, você tem que preparar aquilo. Então já era dessa forma. Sim. Então não posso reclamar, não. Mas na prática, não tem muito como ser diferente. Brincadeira. A preparação de uma pessoa para o cargo que a senhora ocupa e desempenha não se faz da noite para o dia. Com certeza. Na verdade. Antigamente, né?
não é um estalar de dedos, não é? Toda uma formação que envolve tudo isso. É que eu falo, a sabedoria espiritual, eu não adquiri nada escrito. Sim. Nada escrito. Sim. Porque meu avô até não escrevia nada. Então era completamente diferente. Né? A gente tinha que aprender. E a brincadeira era ser mãe de santo, era tocar de já, era raspar a cabeça das crianças, Sim. Pintava as crianças de barro, das filhas de santo, todo mundo dava santo, todo mundo imitava o Zilá. E isso continuava, dava nome de Iaô. Já raspava Iaô, já não. Já naquilo ali. A brincadeira era também do orixá, porque acho que eu penso assim, na mente da criança, o que eu aprendi, eu queria ver, talvez se estivesse certo ou não sei. E aí eu fazeria aquilo tudo nos filhos das filhas de santo, que também é outro detalhe. Antigamente, os filhos de santo tudo morava na roça. Lá em casa tinha a Iabacê, que morava ela, o marido, tudo. Ela só saía de lá só para ganhar neném e voltava, quando chegava, já fazia santo, já estava junto. Então tinha muita criança dentro de axé. E essas crianças aprendiam tudo, né? Perfeito. Essa é uma característica fantástica do que a gente poderia chamar do candomblé de antigamente, que era a inclusão das crianças, né, da família, das pessoas da casa de santo, dos seus filhos, todo mundo era relacionado com a casa de santo, todo mundo conhecia o que era o santo. A criança sempre foi tratada com muito zelo, com muito respeito, com muita atenção dentro dos candomblés. O que é que será que está mudando hoje, que o pessoal de hoje diz que o filho não quer o filho no candomblé? Eu particularmente, eu acho que ainda hoje está falta de fé, não só na religião do afrodescendente, o matriarca África, como em várias religiões. A pessoa está indo por ir, mas não está indo de dentro para fora. Entendi. Então, por isso que talvez já há essa rejeição do mais velho com a criança, na minha visão. Entendi. E porque para a gente já foi criado que o que era melhor para os seus pais era o melhor para a gente. Sim, e eu também acredito até hoje, o que é bom para mim é bom para os meus filhos, netos e bisnetos. Sem dúvida. Mas na mente de hoje, do povo de hoje, eles têm um comportamento de uma rejeição. E não, acho que não é só a dor da matriárfica, não. Acho que no geral. A única que ainda está assim é um pouquinho né, os evangélicos que ainda mantêm a tradição de levar, mas hoje o candomblé existe. Hoje, antigamente, nascia, gerava criança, já nascia por orixá, já fazia, já era prazeroso. Hoje os pais falam, não, eu não quero. Até na minha casa também, às vezes, fala isso. Eu falo, já que não serve para você, pro seu filho não serve para você, pode dar o serventia da casa. Perfeito. E eu faço assim. Sim, é verdade. E a senhora tocou numa coisa espetacular, que é essa, que era honroso para os pais levarem seus filhos para a casa de santo, para ali começar a determinar. Aqui em casa era o nome. As crianças nasciam, não eram os pais que escolhiam os nomes. Não. O caboclo é quem trazia aqui, passava por um defumador, para dar já uma fumaçada na criança. O caboclo baixava e aí ia escolher o nome daquela criança. A origem que aquela criança vinha. Exatamente. Ela em casa também é dessa mesma forma. E isso para os pais era uma honra, porque afinal foi o santo quem deu o nome do filho dele. Olha até antes de nascer já estava consagrado, se era menina, se era mulher, de onde que vinha. É verdade. Meus filhos, por exemplo, antes de nascer, eu já sabia que era homem e que era Domolu. A minha filha, eu estava grávida, sabia que era de Oxum com Ogum. E era mulher. Olha só. Meu avô abriu e falou, é uma menina. E daí ele mesmo botou o nome, vai ser Cata. É Cátia, mas ele botou Cata. Cata. Assim, mas eu sabia que era mulher, que era Cata. E era de Oxum. Era de Oxum com Ogum. Que maravilha, que maravilha. Na barriga, no feto, quer dizer. Então, hoje não tem isso. Eu acho que isso é muito mais do que fé só. Eu acho que isso é a vivência prática da fé no santo. Né? Porque o santo não é só receber o santo e bater aqui. Tem a comida, tem a cantiga, tem a dança. Enfim, é todo um conjunto, não é? De ações e de reações, de convivência com o orixá. A senhora acha que isso
está quebrado? Isso está enguiçado? Essa vivência, essa proximidade com o orixá? Eu acho, Jaçanã, né? Eu digo assim, pai, que essa vivência, não é, o orixá ele é eterno. A energia é maravilhosa e positiva. O que abrange isso aí não é a maioria, eu acho até a minoria, por falta de educação de berço. Perfeito. Porque tudo que não vem de berço não pode ter uma boa continuidade na frente. A senhora está coberta de razão. Coberta de razão. Entendeu? Eu vejo por esse ângulo. Sim, sim. Por isso seria importante uma coisa que a gente fala sempre aqui, a questão do ser Abian, do tempo de Abian, que é exatamente para a pessoa começar a entender, perceber. É o que acontecia antes, a pessoa já nasceu, o filho ali dentro, já era aquele ali dentro, já naquele ambiente, naquela família espiritual, era avô, era pai, era tia. Então a relação, quando chegasse o orixá, ele já estava conhecimento, ele já estava adequado a tudo aquilo ali, que ele ia acreditar, ninguém forçou. Sim, perfeito. O ser espontâneo. Por ser espontâneo, perfeito. Entendeu? Então, a minha visão é essa. Hoje em dia, não. Hoje você recolhe tudo que você... Talvez seja de bom para os pais, mas o pai imagina que não é de bom para o filho. Porque sempre teve pessoas formadas dentro da casa do Candomblé, sempre teve os intelectuais, sempre teve a minoria que poderia ter ser analfabeta, mas isso tudo era um conjunto que fazia crescer, porque existia carinho, existia amor, existia um elo, um respeito muito mútuo. Perfeito. E hoje falta de respeito, falta humildade dentro da religião, no meu modo de ver. Falando da própria minha casa, eu acho que falta humildade na religião. Eu queria fazer um parênteses, que eu estou aqui assim, até meio tonto, porque a senhora trouxe informações muito pertinentes e motivo de reflexão mesmo. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o seu avô. A senhora falou que ele era um homem progressista, que botou as pessoas para estudar, que era devoto, mas como é que ele era como sacerdote, seu Cristóvão? Olha, primeiro o apelido dele era Cristóvão Bonupó. Eita! O Cristóvão Bonujá Bonupó, esse era o apelido dele no tempo do finado Siriaco, finado Pé Álvaro do Grande, finado Sorazinha, João da Gomércia, o Bobó. Então eles tinham um grupo, finado da Dona Dila, do Mulu do 300. Então eles tinham um grupo fechado e que eles eram os bambambam do alô, finado Siriaco, né? O seu Zezinho da Boa Viagem. Então, esse pessoal, eu tudo criança, via acompanhar esse grupo deles, que um ia para a casa do outro. Que eu falo sempre, antigamente esse grupo da religião, como eu terminava o oro aqui, eu só ia para estendia a casa do outro e assim sucessivamente. O que sobrou aqui ia para a casa do outro. E ninguém falava nada, não era nada errado, era perfeitamente numa casa de axé para axé. Perfeito. Não tinha diferença de axé. Perfeito. Que é uma força. E meu avô era dessa forma, um homem. Foi estivador, trabalhou, teve tinturaria e trabalhava por orixá e era respeitado dentro do culto dele. Eu acredito porque para ele conseguir o que ele conseguiu, né? Mas nunca deixou de trabalhar fora. Ele trabalhava, cuidava dos santos, se dedicava ao orixá, cuidava da Casa da Bahia. Sempre estava, todo ano ia à Bahia. Quando chegava, depois que terminava a função do Pantanal, do dia do aniversário dele, 24 de julho, até o segundo sábado de setembro, quando era no último sábado de setembro, já estava em Salvador para começar as funções da Bahia. Era dessa forma. Entendi. Então, isso ele assumiu até uns 10 anos antes dele morrer. Entendi. Entendeu? Agora, a forma dele era essa, né? Que era bom no pó. Esses anéis que antigamente tinha um buraquinho. Esse grupo aí era tudo bom no pó. Sim, entendi. Acho que tinha confidências um com o outro. É verdade. Porque essa época não era vergonhoso eu chegar para o senhor e falar, pai, Jaçanã, me dá uma folha, me passa aqui uma receita para isso. Era troca de saber, era troca de... Tinha essa humildade. Pai, Jaçanã, acabou o obi aqui, só manda o obi para mim. Também não era africano, era o obi normal, brajá. O santo respondia do mesmo jeito. Entendeu? Hoje, eu só vejo a diferença que está. É verdade, é verdade, é verdade. E isso foi mais ou menos o que a gente conseguiu fazer aqui no grupo de estudos. A gente reúne aqui sacerdotes de tudo quanto é nação, de tudo quanto... Tem até Iaô, tem gente muito velha,
Mas a gente está aqui reunido, vai fazer agora 5 anos, e nunca teve uma briga, nunca teve um desentendimento, porque a gente troca ideias, a gente troca experiências, a gente troca até alguns conhecimentos, não público, né? Mas conversando, a gente conseguiu fazer um círculo de amizade bastante interessante. E isso eu acho que certamente é o que está faltando no Candomblé. A senhora falou uma coisa brilhante, que é o fato de as pessoas terem vergonha de consultar seus mais velhos, ou seus amigos, ou seus... Sua família de orixá, né? Sua família de orixá. Porque qualquer axé é uma família, uma extensão da casa do outro, que os problemas são os mesmos, na minha visão. Exato, são exatamente os mesmos, E isso é terrível, né? Mas a gente segue. Tem que seguir, né? E a senhora menina, foi para a escola, no ginásio, como é que virou uma mãe de santo? Como é que foi esse processo? Não, na senhora, nos seus sentimentos, como é que a senhora... Não, para mim foi normal. Já estava assim? Eu, dentro do santo, eu me casei, eu tive 2 filhos, eu estudei, eu me formei, não formei professora, que era o sonho do meu avô, mas aí me formei naquela época no Senac, de corte e costura, né? Então, ele se realizou numa formatura simples, mas conseguiu, né? E aí, como é o orixá, eu fui tocando a vida junto com ele, porque ele era vivo. Para mim, eu queria ele vivo até hoje, porque uma coisa é você ajudar e outra coisa é você dirigir, mas Deus, o Lorum, não quis. Então, quando eu assumi mesmo a casa que eu me casei, tudo aí, me separei e fui para São Paulo, eu assumi uma casa em São Paulo. E lá eu fiquei uns 20 anos, criei meus filhos tudo em São Paulo. Depois, quando meu avô começou a ficar doente, uns 5 anos dele doente, aí já retornei, que ele foi me buscar. Aí já veio, já mandou fecha, porque agora vai chegar essa hora de ficar no Pantanal. Caramba. E assim a senhora não fechou lá? Fechou. Ele fechou. Ele levou tudo. Ele veio de avião com o Xangô no colo, com todo mundo no colo. Que beleza, Ele fechou. Eu vim aqui hoje para fechar essa casa e você voltar para o Pantanal. Olha só. Não criei você para ter outra casa, criei você para ter ali. Sim, então, sua avó foi lá, fechou sua casa, veio para o Rio. Mas e como é que ficou essa questão da senhora em São Paulo? Afinal, 20 anos, a senhora deve ter feito um bocado de gente lá, deve ter... Nossa, 20 anos é uma vida inteira. Todas as pessoas acompanharam o Axé Pantanal. Outros viraram crente, mas continuam me chamando de Mãe Maria e tomando a benção. Que continua a amizade. Eu tenho pessoas de 40 anos, de 30 anos, tudo de São Paulo, que continuam no Axé. Vem pro Axé na festa. Aí veio todo mundo pro Rio? Todo mundo, os santos todos, todo mundo trouxe. A maioria, tem muitos que já abriram casa, voltaram, abriram suas casas. Eu tenho mais umas 30 casas de filho de santo abertas em São Paulo. Caramba, é mesmo? Que beleza. E a senhora poderia citar assim rapidamente, se é que existe, diferenças significativas do Candomblé de São Paulo e Rio? São Paulo é mais fácil de você lidar com o ser humano. Interessante. Eu acho. Visão interessante essa. Mas Maria, e como é que é a agenda lá do Axé Pantanal? Como é que... Olha... O Axé Pantanal tem uma agenda assim, a festa principal nossa é Eroco, Xangô e o Olubagé. São as 3 festas de portões abertos. Entendi. As outras funções eu faço interno. Por quê? O Candomblé tomou um vulto muito caro. Nossa, é verdade. Então eu sou transparente, não boto meu braço onde eu não alcanço. Sim. E a casa já é cheia, porque assim, as funções da gente já dá 100, 150, Nossa, 120. É mesmo? Dentro da casa do Candomblé, porque vem filhos de tudo que é lugar. Entendi. Não é que eu tenho feito no Pantanal essa quantidade, é fora. E eles vêm e assíduo dentro da casa do Candomblé. Porque a maioria das minhas casas lá no Axé são todos zeladores. Eles não vêm sozinhos. Então eles sempre vêm com neto, bisneto, tarará. Né? Que já tem filhos, que já tem neto, já tem bisneto de santo. Então a família do Axé é grande.
Então acaba tendo já é o suficiente. já enche. Não precisa visita, vamos dizer assim. É verdade. Entendeu? Mas a festa de Louco é uma festa tradicional já, são 66 anos que é feita essa festa. Que ocorre quando? Dia 1º de maio, está convidado. 1º de maio, quiser dar o opa, prazer de será estar uma lá. honra. É a parte da manhã, faço de manhã. Não faço candomblé à noite, só faço candomblé de manhã. E aí é uma festa, um calendário que eu acho que o Rio de Janeiro, o Brasil todo, sabe, né? Tem filho de santo do meu avô de Brasília, dos outros estados que já morreram, mas os filhos continuam. Então, lá em casa é uma geração dessa forma. Então, essas datas. Então, praticamente o calendário é isso. Mas janeiro, o principal, dia 6 de janeiro, é o dia do meu Odu. É um dia também que a casa está aberta. Eu vi o santo em 1955, 6 de janeiro de 55. Caramba. Então, essa data também é uma data que é um calendário que a casa está ali. Eu posso estar onde eu estiver, que eu estou no axé. Sei. Entendeu? É só isso. Os outros são todos internos. E obrigações, eu jogo tudo para essas datas. Até porque também entendi. por causa do meu tempo de estar Sim. trabalhando fora, viajando muito. Entendi. Aí a gente faz um conjunto só para sair também mais barato, tudo também. Sim, é verdade. E aí, essa é uma pergunta que a gente a gente debate muito aqui, que é essa questão administrativa, material da Casa de Santo. Sustentar uma Casa de Santo, só quem faz é que sabe o volume de trabalho e de recursos que isso tudo requer, né, dos dirigentes. Como é que a senhora administra isso tudo? Olha, eu sempre digo isso, eu sou privilegiada. Sim. Em matéria da Casa do Candomblé, da parte financeira, porque assim, tem um filho que ele é o meu braço esquerdo e o meu braço direito. Graças a Deus tem um equilíbrio bom. Então, na maneira do possível, não pode faltar nada, porque eu sei que eu tenho quem vai cobrir, um exemplo. Mas os filhos da casa, eles também são assíduos. Então, nós temos lá uma mão no saco. E ali a gente monta a festa, faz o valor, vamos dizer, a festa de Louco desse ano, a gente já sabe que a gente vai gastar X. Então, todo mundo vai tirar. Uns tiram a parte alimentícia, outros tiram a parte do orixá e outro tira a parte da festa. Então, a gente divide em 3 partes. Entendi. E ali a gente arrecada. E um é responsável por essas 3 partes. Entendi. Eu, Maria, boto a minha parte quando acabou tudo, né? Aí a gente entra assume o resto. Mas eu não tenho dificuldade. A gente tem uma mensalidade lá que é paga para manutenção da casa. Mas, assim, graças a Deus, não sei se é o orixá também, porque eu faço as coisas com muito amor e carinho, eu acho. E aí eu tenho muita ajuda, eu não tenho essa preocupação. Sim. Porque eu também não me desprendo nada. Hoje, se eu tiver que vender uma casa agora para dar para o santo, eu vendo. Sim. Eu sou desse jeito. Sim. Porque foi ele que me deu. Com certeza. Nunca trabalhei, nunca peguei um trem, nunca fiz nada disso. Então, tudo que eu tenho, o meu nome, eu acho que é mais para mim é um maior privilégio. Então, eu dependo do orixá. Sim. Eu nunca assinei uma carteira. Sim. Então, como que eu não posso dar o que eu tenho, que o orixá me deu, de volta para ele? E isso vai na minha vida, assim. Perfeito. Eu penso dessa forma. A Casa de Candomblé, todas as casas de Candomblé têm dificuldade, tem coisa. Eu sempre falo também, herdar é difícil. Eu tive vários obstáculos com família, com tudo. Mas o Orumilá foi caminhando, algum foi caminhando de uma tal forma que hoje já são 33 anos que meu avô faleceu. Se eu falar que eu tenho problema dentro do axé, eu não tenho. Mas não é fácil, né? Comandar, eu preferia ele vivo, eu volto a dizer. Porque você comandar a Casa de Candomblé é difícil. Até porque, assim, uma casa que é construída antiga, não tem estrutura nenhuma. Então, você tem que estar sempre... Perfeito. O orixá da antiga não é o orixá, né? Por exemplo, os santos de lá de casa, por exemplo, não comem bicho branco, vamos dizer. Sim. Então, é mais caro. Sim. Na verdade... O bicho de quintal tá mais caro se bobear que o preço do filé mignon. Então, a gente tem essas dificuldades que todas as casas têm, mas não deixa de cumprir com a missão. Na hora exata, você perguntar de onde que saiu, eu não posso explicar, mas que está tudo lá como eles pediram, tá. Sim. Não, contabilidade de Casa de Santo não fecha nunca, só mesmo milagre divino. E eu, assim, enquanto eu tiver vida e saúde, eu me sinto feliz. Perfeitamente. Dentro do orixá. E o que a senhora imagina, a senhora ainda é nova, né?
Imagina que vai ser o candomblé daqui, vamos botar mais 20 anos. Como é que a senhora acha que essa evolução, que essas transformações, que certamente a senhora observa a transformação, tanto das coisas do candomblé como das pessoas dentro do candomblé, né? A relação das pessoas com o candomblé. Nesse processo, nessas transformações, o que a senhora acha que a gente vai ter daqui a 20 anos? Eu penso assim, tudo, se acontece, na minha visão, é porque o orixá está determinando. Então, se está vendo essa transformação e para alguns dá seguimento, ok. Eu que não vou poder fazer porque eu não fui dessa época. Sim. Eu vou permanecer na minha. Sim. Mas também não condeno e não critico. Eu acho que cada um. O que eu não posso é querer copiar ou participar. Sim. Agora, o futuro do candomblé é o orixá, porque se alguém faz, quem sou eu para dizer que está errado ou certo? Não sou eu. Quem vai dizer é o orixá. Eu vejo por esse caminho, entendeu? Então, eu acho que tem gente de fé, tem gente de crença, tem ser humano que luta, busca pelo orixá, que tem amor. Eu acredito muito nisso. Então, o maior que vai vencer. A minoria, eu acho que não vai ficar. Porque você vê aí, abre e fecha a casa de candomblé, tomar banho. Um exemplo. Sim. E as pessoas, os novos, né, que não tem saber, pelo contrário. Eu não posso admitir que uma pessoa vai passar por um sacrifício que uma entidade com a energia não pegou. E se essa energia permite que ele faça, quem sou eu, matéria, para criticar? Sim. E se aonde ele se iniciou, ou se não teve uma doutrina espiritual para aquilo, que às vezes eu penso assim que falta muito, é que eu falei, é a doutrina, é a escola dominical do orixá. Perfeito. Palmas para a senhora, perfeito. Por isso que o candomblé está tomando esse vulto. É verdade. As ramificações que não tem alicerce. Eu vejo lá muito o pessoal falar, porque o candomblé precisava ter um livro escrito, o candomblé precisava, assim como existe o Alcorão, a Bíblia, o candomblé tinha que ter. Mas eu acho que isso é absolutamente desnecessário, porque, na verdade, a gente tem sim um livro escrito, só que ele não está no papel. Está no orixá. Está no orixá. Não é? Todo mundo que está dentro do candomblé, todo mundo que está relacionado ao candomblé, todo mundo que gosta do candomblé, do sul ao norte do país, todo mundo sabe quais são as regras, não sabe? Sabe. Pode ter uma ou outra diferença regional, pode ter uma ou outra má interpretação, mas todo mundo sabe que existe uma regra. E toda regra tem exceção, né? Toda regra tem sua exceção, mas existe uma regra. Lógico. Não é verdade? Mas o que é importante disso aí é que é assim, se inicia numa casa e a pessoa não consegue passar por toda essa escola. Aí ele já vai buscar em outro. Aí começa essa mistura e que está dando essa divergência. Isso não seria por falta dessa... Voltamos à questão do abianato, voltar à questão da concepção da própria família de santos. Porque uma família de santos é como uma família normal de sangue. Isso. Né? Até muito mais. A senhora, por mais que a sua mãe brigue com a senhora brigue com a sua mãe, a senhora não deixa de ser filha dela nunca. Na verdade, não chega ali no cartório e muda a certidão de nascimento e bota outro, não substitui, não é? E a mãe de santo também, pelo menos quando eu fui confirmado, a primeira lei que eu escutei as pessoas falarem é que a iniciação é uma só. E que os iniciados só têm um pai de santo ou uma mãe de santo. Pode dar obrigação com outra pessoa, enfim, as coisas da vida, mas o pai de santo é um só, não é isso? Cuspiu a primeira vez é o que é. Não é? Você vai abrir emergência, mas você não se inicia 2 vezes, 3 vezes, você já é iniciado, você só completa a obrigação. É isso aí. Não seria essa falta desse sentimento de família que está faltando nisso? Também, mas eu acho que eu falei, é falta de amor, é falta de respeito, eu acho. Perfeito. É complicado, né? É uma polêmica, né? Mas se você tiver educação de berço, vou dizer para o senhor, tudo vai fluir.
Porque você com educação, você vai se ambientar a esse copo d'água. Perfeito. E você vai acreditar que ele vai ser seu remédio. Perfeito. Mas se você não for por essa linha, aí fica essa mistura que tá. É verdade. Mas Maria, eu estou assim, embevecido, gostei muito da senhora ter atendido o nosso convite, gostei mais ainda de lhe conhecer, vou atender o seu convite, vou lá no dia 1º, sim, a gente já tá concluindo aqui o nosso tempo, mas já quero deixar aqui registrado, eu quero lhe convidar para a senhora vir fazer uma palestra no nosso grupo de estudos, para a senhora explicar para a gente sobre o EFON, as características, as diferenças ou as especificações. Não é nada de fundamento, mas mas tem para várias esclarecer, coisas que tem né? dúvida, né? E já lhe pedi que a senhora deixe uma orientação hoje, uma pessoa que está chegando no santo hoje, que precisa se iniciar, que orientação a senhora daria a essa pessoa? Em primeiro lugar, eu acredito que tem que ser acolhida pelo zelador, pela casa que ela for, pelo axé que ela for. Porque quem chega até a porta de um axé tem que ser acolhido, independente de qualquer assunto que seja. E que a pessoa, quem vá recebê-la, tenha a capacidade de transmitir o carinho, transmitir o amor, a paciência e a sabedoria de conduzir aquele ser humano que chegou à sua porta. Perfeito. Mas e o iniciado? Como é que ele se comporta? O iniciado, ele só dá o ser humano dá o que recebe, Olga. Sim. Esse é meu modo de pensar. Perfeito. A pessoa pode ser o absurdo, mas se você transmitir o contrário para ele não vai ter espaço para ser diferente. Então ele vai ser um bom iniciado, ele vai produzir coisas boas, ele vai crescer, ele vai elaborar. Mas ele tem que ter. Entendi. Então ele é reflexo daquilo que ele tem, que ele recebe. Recebeu. Fantástico. Beleza. Queria lhe fazer um pedido pessoal, não é uma obrigação. Qual seria no EFON a cantiga mais bonita que a senhora acha, que a senhora gosta? Da minha nação? Tem várias. Não, mas uma assim que lhe emocione, que lhe traga lembranças, recordações, não sei, uma coisa que lhe emocione. De EFON, por exemplo, para Ogum, a que mais me emociona é quando a gente canta para Ogum do meu avô, em Jexá. Qual é? Para cantar? Pode. Ogum nakae osi imolé, Ogum nakae osi imolé, Ogum opa otameji, osi opa Ogum ọmọ ọlọ́yọ̀, Iyarawara para Jexá. Anaweji Ogum, Itameta Ogum, Arawara para Jexá. Que beleza. Muito obrigado mesmo. Que Xangô lhe dê muitos anos de vida e saúde. Que Ogum a proteja de todas as maldades desse mundo e do outro também. E olhe por nós. Axé, e a senhora está já convidada, assim que vamos ver a sua agenda, para a senhora vir fazer uma palestra no nosso grupo de estudos. Muito obrigado, a sua bênção. Tudo de bom. Auri também. Axé. No coração de todos. Axé.